paz seja convosco. Estamos aqui hoje, mais um domingo, né? Para nós compartilharmos a palavra de Deus na nossa EBD. Havendo semana passada, né? No domingo passado, nós falamos sobre o atributo de Deus que era Jeová Jireh, que significava o Deus da provisão. Hoje nós vamos falar sobre Jeová Nissi, que é o Senhor e a nossa bandeira. Então, o tema da nossa lição de hoje, gente, é a lei e a aliança, um pacto com Deus. Jeová Nissi, assim como Jeová Jireh significava o Deus proverá, Jeová Nissi tem um significado, que significa o Senhor Deus é a nossa bandeira. Então, por que o Senhor Deus é a nossa bandeira? Porque foi estabelecido um pacto. Então, quando estabelece um pacto, nós temos uma certeza, nós temos algo a carregar. Quando se estabelece um pacto, é como um noivo e a noiva, quando eles vão para o altar, né, eles casam e aí se estabelece um pacto. Ali é gerada uma aliança. Então, nessa manhã, nós vamos entender a necessidade de se andar por aliança, não andar pautado nos sentimentos. Porque quando nós andamos pautado nos sentimentos ou no sentir, muitas das vezes é algo volúvel, é algo inconstante. O sentimento é quando você está feliz, você adora. Quando você está triste, você não adora. O sentimento é relacionado a quando você está de bem com a vida, você vai para a igreja, você ora no seu quarto, não um prédio, mas você não ora, você fica triste, você não quer adorar, você quer ficar para lá, não quer nem falar com Deus. Mas quando você anda pautado na aliança que nós temos com Deus, nós andamos não por sentimento, mas por uma certeza que o Senhor Deus, Ele é a nossa bandeira. Então, nós vamos entender nessa manhã, assim como o povo de Deus, quando ele saiu do Egito e ele andou no deserto, que seria, lembra, aproximadamente 40 dias, durando 40 anos, a palavra de Deus vai dizer que Deus ele era um Deus, era Jeová Jireh, porque o povo andava pelo deserto, mas o deserto não consumia o povo. O povo andava pelo deserto, mas o povo dominava sobre o deserto. Por quê? Porque durante o dia, lembra, a mão de Deus, ele estava sobre o povo, né, para que o calor do deserto, a nuvem, né, que era a mão de Deus, protegia o povo, e durante a noite a coluna de fogo para proteger do frio. Nessa manhã, então nós vamos entender o porquê aconteceu isso. Sabe, muitas das vezes nós olhamos assim, mas Mateus, ele protegia e aí? Mas nessa manhã nós vamos entender o porquê. Nós vamos para o deserto com uma certeza, mas nós só podemos ter certeza quando é estabelecido um pacto sobre nossas vidas. Então vamos lá. Ó, a lei e a aliança, um pacto com Deus. Deus é um Deus de aliança. A aliança com Abraão, abraâmica, orienta para a história da salvação por causa das suas promessas. A aliança com Moisés orienta para o relacionamento entre Deus e Israel no Antigo Testamento e ocupa uma parte enorme dos escritos de Moisés, sendo difícil compreender o Antigo Testamento sem entender essa aliança. Por causa dela e dos estatutos que ele estabeleceu, os livros de Moisés, que significam que são os Pentateucos. Então vamos lá, gente. A Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia são o Pentateuco, são os livros mosaicos, são os livros onde Deus ele estabelece um pacto, são os livros onde Deus ele estabelece uma aliança e ele dá as diretrizes para nós vivermos essa aliança. Porque nós sabemos muito bem que foi feita uma aliança conosco na cruz do Calvário. Isso aqui é o povo judeu. Jesus ele veio para o quê? Veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Então foi dado o espírito de adoção a mim e a você, que nós aceitamos não pelo que nós vimos, mas pela certeza de que nós temos em Cristo. Então, para nós vivermos esse evangelho de alcançar a nossa salvação, nós precisamos viver em aliança com Jesus. Como? Andando em santidade, vivendo a nossa vida direcionada a Deus com nossas atitudes, com nossas formas de andar, com a nossa forma de falar. Então, isso são diretrizes que nós andamos de acordo com a aliança que foi feita na cruz do Calvário por nós. Mas com o povo que saiu do Egito, indo para a terra que manava leite e mel, né, Canaã, foi estabelecido a aliança, que é o Pentateuco. Vamos lá. Momento solene. Ao pé do Monte Sinai, o ritual do concerto e da promulgação da lei aconteceu aproximadamente 3 meses após a saída de Israel do Egito. E os israelitas ficaram ali por 1 ano. A revelação da lei começa aqui e vai até o livro de Levítico. Em Números, há registro das jornadas de Israel no deserto.
E em Deuteronômio, o discurso em que Moisés recapitula a lei e traz uma reflexão ao povo sobre os fatos acontecidos no deserto, desde a saída do Egito, exortando Israel à fidelidade a Deus em Deuteronômios 1, 3, o 4 e o 1. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 4, versículo 1. Então vamos lá, para nós entendermos um pouco, abre aí comigo vocês o seu sumário da Bíblia, né? O índice. Ó, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os Pentateucos. Então aqui vai dizer que durante todos os cinco livros da Bíblia, os 5 primeiros Pentateucos, Moisés vai trazendo novamente a lembrança do povo, a aliança feita e estabelecida no Monte Sinai. O Monte Sinai foi o monte onde Deus deu a revelação da lei, né? Que são os 10 mandamentos. Sendo, gente, que muitas pessoas olham para a lei mosaica, né? Olham para os 10 mandamentos achando que é uma obrigação. Muitas pessoas olham para a lei achando que a lei ela foi feita por algo ruim ou para algo é uma lei, é algo difícil de ser seguido. A lei foi a lei era ruim. Muitas pessoas olham hoje em dia nas igrejas e falam, a lei era tempo da lei. Sendo que não, a lei foi estabelecida para o povo pela proteção que a lei traz ao povo. Por quê? Nós podemos examinar hoje muito bem como é que funciona a lei, né? Aqui no Código Penal brasileiro. Como é que funciona? Nós temos a lei que vai proteger as mulheres de ser espancada ou de apanhar na sua casa ou na rua, em qualquer outro local, que se chama a Lei Maria da Penha. Nós temos aí a lei do feminicídio, aonde protege a mulher de agressões e trazendo ao óbito dentro de casa. Nós temos aí a lei contra o roubo, contra o furto. Então a lei, nós vamos ver que a lei ela não veio para prejudicar, a lei veio para nos proteger, a lei ela veio para proteger o cidadão. Então a lei ela foi estabelecida com Deus a Moisés para o povo ser protegido, para o povo ele poder ter noção do que até onde ele precisava ir. A lei ela é estabelecida quando princípios são quebrados. Exemplo, você quando compra um sofá, a pessoa vai lá, compra um sofá novo, compra uma geladeira, coloca o sofá na sala, coloca a geladeira na cozinha, normal. Usam-se o sofá e a geladeira normalmente. Mas quando começam a quebrar os princípios, como colocando o pé no sofá, abrindo a geladeira toda hora, comendo no sofá e deixando cair guaraná no sofá, o que é a primeira coisa que nossos pais falam? Não quero mais que ninguém coma no sofá, não quero mais que ninguém coloque o pé no sofá. Por quê? Porque está começando a sujar o sofá, está começando a destruir o sofá. Porque o pai e a mãe, eles compram as coisas para as coisas durarem, né? Então, quando nós começamos a destruir isso, são criadas as leis. Então, nós precisamos entender que a lei ela foi criada quando os princípios são quebrados. Então, princípios quebrados, leis estabelecidas. A lei ela é para prejudicar o sofá e a geladeira? Não. A lei elas são criadas para proteger e impedir que caiam cada vez mais em destruição aquilo que foi comprado com tanto sacrifício. Então, quando Deus ele tira o povo do Egito, falando, olha só, vocês vão para uma terra maravilhosa, uma terra linda, sendo que é necessário que vocês se cuidem no deserto. Como? Amando o seu próximo como a ti mesmo, honrando a Deus sobre todas as coisas, né? Vamos pegar e não furtar, né? Porque o povo ele estava no deserto. O povo ele tinha que atravessar o deserto em amor, em união com o povo, né? Sabendo, poxa, eu vou para uma terra que mana leite e mel. Eu vou para Canaã, uma terra maravilhosa. Então vamos tranquilo. Sendo que o povo começou a furtar, o povo começou a criar bezerros de ouro, começou a estabelecer ídolos próprios. O povo começou a ter rincha entre si, o povo começou a murmurar. Então, quando é estabelecido o amar o seu Deus sobre todas as coisas, é quando o povo aprende a não murmurar, mas sim confiar e acreditar. Por quê? Porque porque confiar não deve ser seguido a sentimento. O povo, quando saiu do Egito, o povo ele estava muito pautado ao que sentia. Como? Estava no deserto, achou que seria maravilhoso, não passaria calor, não passaria dificuldade, não passaria problemas. Então o povo começou a murmurar, eu quero voltar para o Egito, eu não aguento mais esse deserto. Mas quando Deus ele dá a aliança, quando Deus ele estabelece os 10 mandamentos, Deus ele falou, chega, não vamos andar mais por sentimento, nós vamos andar pela aliança. Então isso tem que ser ensinado hoje aos casais, nós precisamos ensinar isso hoje aos nossos filhos, nós precisamos ensinar isso hoje às nossas lideranças. Por quê? Porque as lideranças, elas estão andando segundo o sentimento. Como? Eu estou me sentindo bem, eu vou para a igreja. Eu estou me sentindo bem, eu vou liderar com amor. Eu estou me sentindo bem, eu vou respeitar quem está sobre a minha vida, quem está exercendo uma autoridade ministerial sobre a minha vida.
então eu vou seguir. Mas quando nós estamos mal, nós queremos, não vou mais, eu não vou fazer mais. Por quê? Porque os sentimentos, eles são volúveis. Hoje os casais, eles andam segundo o sentimento. Hoje não existe a traição no matrimônio, porque casou agora, é tudo perfeito. Mas quando passa 5, 6, 7 anos de casamento, nós podemos ver os casamentos se terminando. Nós podemos ver filho que não respeita mais os pais. Por quê? Porque são sobre os sentimentos. Sendo que nós precisamos entender que os sentimentos são volúveis, mas a aliança é eterna, né? Que eu tenho uma aliança no meu dedo. E toda vez que eu olho para ela, eu lembro o pacto e o que eu estabeleci com a minha noiva, sabe? Se eu ando por sentimento, eu não tenho nada na minha mão, sabe? Eu ando pelo que eu sinto. Então, eu sinto bem, eu vou amar minha noiva. Eu não sinto bem, eu não vou mais amar minha noiva. Sabe? Quando tá tudo tranquilo, beleza, tamo junto, vamos casar. Mas quando tá tudo difícil, não amo mais. Mas o interessante é que quando eu coloco essa aliança no dedo, eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo pacto e pelo que eu estabeleci diante das pessoas, diante de Deus, diante do meu relacionamento. Então hoje eu amo a minha noiva não pelos sentimentos, eu amo minha noiva pela escolha e pela aliança que eu escolhi colocar na minha vida. Sabe? Então é isso que Deus ele quer ter com você, sabe? Deus, para ele ser o seu Jeová Nissi, que é o Deus que é a sua bandeira, é o Deus que está na sua casa, é o Deus que está no seu lar. É um Deus que estabelece pactos, é um Deus que estabelece princípios sobre o seu lar. Sabe? Você precisa pegar os princípios que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você precisa examinar os princípios que Deus estabeleceu sobre o seu lar. Sabe? Se o seu lar não anda de acordo com os princípios pautados na lei, que é princípios pautados em Deus, seu lar, a sua casa, a sua família, você vai ser uma pessoa volúvel, você vai ser uma pessoa inconstante. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, como é que ele vai falar? O apóstolo Paulo vai dizer, sede-vos firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, entendendo que seu trabalho não é em vão em Deus. Quando nós não andamos pela aliança, nós somos pessoas inconstantes. Como eu vou para a igreja quando eu quero, eu oro quando eu quero, eu leio a Bíblia quando eu quero, mas quando nós andamos pela aliança, você vai entender que você vai à igreja porque você tem a dar para outras pessoas. Quando você anda de acordo com a palavra de Deus, você percebe que você busca e se alimenta porque você tem princípios a ser estabelecidos. Então, gente, é isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã. É isso que Deus ele colocou no meu coração para que nós venhamos entender e compreender a bondade e a perfeição de quem é Deus. O acontecimento no Sinai mostra a grandeza da cerimônia da aliança do concerto, pois representa a manifestação do próprio Deus diante do povo, de todo o povo, a riqueza espiritual e o da aliança residente na figura do Filho de Deus, do futuro e no cumprimento do concerto em Cristo. Sabe, quando Deus ele está dando a aliança para Moisés ali, a Bíblia vai dizer que eles ficaram cerca de 1 ano esperando Moisés ali, enquanto Moisés estava buscando a aliança, o povo esperou durante 1 ano. Sabe por que o povo esperou tanto tempo? Porque é muito importante antes de nós caminharmos. Por isso que antes de começar um casamento tem que ter a troca da aliança. Por quê? Porque quando nós trocamos a aliança em cima do altar, o noivo promete à noiva e a noiva promete ao noivo, até que a morte nos separe. O noivo promete à noiva e a noiva promete ao noivo na saúde e na doença. Então, quando nós estamos ali diante de um casamento, nós sabemos que esse casamento ele vai ser eterno, ou melhor, era para ser assim, né? Hoje está algo tão banalizado, né, um casamento. Mas o casamento ele é uma realidade, ele é uma certeza que o fim dele não vai chegar. Até que Jesus volte ou até que ambos morram. Tem que ser eterno. Sabe? Então, porque era muito importante Deus ele deixar... porque Deus era tão importante Deus ele chamar Moisés para poder estabelecer o pacto. Por quê? Porque quando se faz aliança, se dá a certeza do fim. Sabe? Quando o pacto foi estabelecido com o povo ali no Monte Sinai. Deus está falando, o povo vai chegar na terra que emana leite e mel. O povo ele vai chegar em Canaã, mas somente confiar, somente praticar o que vai ser estabelecido aqui. Sabe? Então o povo ele tinha uma certeza, não, nós vamos chegar. E o povo chegou. Só que o interessante é que não chegou. As únicas pessoas que saíram do Egito e entraram na terra que manava leite e mel foi Josué e Caleb. Por quê? Porque foram os únicos que continuaram de acordo com a aliança estabelecida. Sabe, as pessoas que chegaram em Canaã foram o povo de Israel, foi. Sendo que se você for estudar, se você for ver na Bíblia, a maioria das pessoas, todas as pessoas que saíram, morreram. Foi uma nova geração que entrou na terra que manava leite e mel, em Canaã. Mas as únicas pessoas que saíram do Egito e entraram em Canaã foi Josué e Caleb. Foram os únicos que continuaram praticando a aliança dia após dia. Sabe? Deus ele não te chamou para praticar somente hoje. Deus ele não te chamou para praticar somente amanhã. Deus ele te chamou para você andar
em aliança. Fala galera, voltei. Então, eu queria pedir para vocês, né, pra gente fazer algo legal, pedir para vocês colocarem aí no grupo, depois que assistirem essa lição, para que você estabeleça alianças que foram estabelecidas com Cristo na cruz do Calvário, a qual a igreja de Cristo somos nós precisamos praticar, para que nós venhamos andar em santidade, para que nós venhamos alcançar aquilo que foi prometido a nós nos céus. Sabemos que o povo do Egito, ele foi prometido uma terra que manava leite e mel, então a peregrinação durante o deserto foi uma peregrinação em paz, em tranquilidade. Teve dificuldade, mas lembra que foi o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós sabemos que foi prometido os céus para os seus filhos, somos nós, mas eu quero saber com vocês princípios que precisam ser estabelecidos, a qual a igreja de Cristo, que sou eu e você, precisa continuar praticando. Então coloca no grupo aí, cite alguns, para que nós venhamos ter uma interação legal. Graças e paz fiquem com todos, que Deus fique com todos, que vocês tenham uma semana de paz, que vocês tenham um dia de paz. Amém? Paz seja convosco. Amo vocês. Beijão.